Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai retornar alguns conceitos do Java para que a gente possa relembrar como é que se cria uma classe, como se cria um pacote, como se divide o programa, a sua solução, seu pacote de solução em pacotes. A gente vai aprender dentro de uma classe, que é uma classe, ela é dividida entre atributos e métodos, ela é entre características de comportamentos, características de estados e comportamentos. A gente vai aprender também a criar os métodos construtores e os métodos getters e setters e alguns outros métodos que a gente vai precisar ao longo dessa série de vídeos. Então a gente vai criar a nossa classe produto, a gente vai colocar ela dentro do nosso pacote model e a gente vai criar os atributos que a gente vai manipular no nosso front-end. Se vocês verem, a gente vai ter descrição, a gente vai ter o preço do item, a quantidade do item, enfim, a gente vai ter outros atributos e a gente vai precisar materializar eles dentro da nossa classe produto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente tem que entender primeiramente é que o nosso projeto que a gente importou, ele tem uma estrutura dividida em pacotes. Então, a gente vai ter aqui dentro packages, onde a gente vai colocar em cada um desses pacotes algumas classes específicas que vão ter alguns comportamentos parecidos, de forma que a gente possa organizar melhor o nosso código, os arquivos do nosso projeto em si. Então, os pacotes, eles servem exatamente para isso, para que a gente consiga agrupar grupos de soluções em conjunto, onde a gente encontre as classes que tenham um propósito parecido. Então, aqui a gente vai colocar as controllers, a DAO, a model, todas as que tiverem relação com o nosso MVC, que a gente vai ainda trabalhar com MVC mais para frente, quando a gente definir melhor o que é, mas a gente já está aprendendo aqui a dividir uma estrutura em pacote. Então, uma estrutura em pacote nada mais é do que um conjunto de pastas que a gente cria dentro do nosso projeto. Percebam que eu tenho aqui uma pasta onde tem o meu projeto banana e o meu código fonte, né? Eu tenho a pasta banana e dentro da pasta banana eu vou ter a pasta controller, a pasta DAO e a pasta model, onde eu vou colocar ali todos os meus arquivos. Se a gente for olhar aqui do lado esquerdo, a gente tem uma banana.model, a gente tem o produto.java, que é uma classe Java já criada aqui, só para demonstração para vocês, mas a gente vai criar esse projeto todo ainda na prática nesse vídeo. Então, a gente consegue criar dentro da nossa IDE, ela oferece, o Eclipse oferece para a gente, como qualquer outra IDE. Então, a gente vem aqui New Package, a gente vai conseguir criar o pacote. Então, a gente vai colocar o nome de um pacote ali. E a gente vai conseguir criar um pacote no local que a gente escolher. Pronto, simples assim. Uma vez criados os nossos pacotes, uma vez que a gente já criou os pacotes, organizou, agora a gente pode criar as nossas classes. E o importante para entender sobre classes é que ela tem uma estrutura básica que vai nos guiar na criação conceitual de uma classe, da definição conceitual de uma classe antes da gente criar ela fisicamente. Então, o que a gente tem que entender é que uma classe ela é composta por características e comportamentos. Então, toda classe ela vai ter um conjunto de características e comportamentos de determinado objeto do mundo real. Então, se a gente quiser pegar um objeto do mundo real, um objeto vai ter características e comportamentos. Se a gente pegar um carro, a gente sabe que o carro vai ter uma cor, vai ter uma marca, vai ter um modelo, e ele vai ter alguns comportamentos, como andar para frente, andar para trás, frear, né? Enfim, uma série de comportamentos e uma série de características. Estas características a gente chama de atributos. Alguns chamam também de atributos e estados, né? Características e estados que a gente mantém sobre determinada classe, determinado objeto que a gente pega do mundo real. Então, de certa forma, a gente chama isso de características e estados, mas em Java, em programação em si, a gente está chamando isso de atributos. Então, essas características que esse objeto vai ter são os atributos, e os comportamentos, a gente vai chamar esses comportamentos de métodos. Então, dentro de uma classe, eu posso ter muitos atributos. Eu posso ter um atributo nome, sobrenome, documento, identidade, carteira de motorista, CPF. Se eu estiver pensando numa pessoa, eu posso ter cor de olhos, posso ter raça, posso ter
sexo, posso ter orientação sexual, posso ter uma série de características que definem aquela pessoa, aquela classe pessoa. Então, eu estou pensando numa pessoa como um geral, que ela pode ter aquela pessoa quando ela for existir, ou quando uma pessoa existir baseado nesse modelo, ela vai ter aquelas sequências aquela série de atributos definidos. Então, posso ter 1, 2, até N atributos, quantos atributos eu quiser. A mesma coisa para o método. Então, eu vou ter diversos comportamentos. Então, uma pessoa ela pode falar, uma pessoa ela pode ouvir. Enfim, vou ter método 1, método 2 e indo até o método N, no caso de uma classe pessoa. Então, resumindo, classes, elas têm características e comportamentos que são atributos e métodos, e a gente cria esses atributos e esses métodos. No nosso caso, especificamente do Banana Bacana, a gente vai criar uma classe chamada produtos, onde a gente possa manipular os produtos. Então, a gente vai ter um código, vai ter uma descrição desse produto, essa quantidade, um preço. Vamos ter um outro campo também que ele vai ser chamado disponível online. Nós vamos focar primeiro nesses 4. A gente vai ter métodos que são construtores, métodos que vão criar o objeto para a gente baseado nessa classe produto que a gente vai ter. A gente chama um método que instancia, que cria o objeto de método construtor. Vamos ter os métodos getters e setters, que vão pegar os valores que estão dentro do nosso atributo específico. Então, quando eu criar um método getDescrição, eu estou pegando os valores que tiver, o valor que tiver dentro de descrição, para que a gente garanta o princípio do encapsulamento da orientação ao objeto. A gente vai ter um setDescrição pelo mesmo motivo, só que um pega o valor e o outro vai setar um novo valor. A gente vai passar um parâmetro, percebam que aqui eu já deixei simplificado. E a gente também pode ter um método salvar. Então, a grosso modo, nós temos aqui no mínimo 3 tipos diferentes de classe, de métodos que a gente pode criar na nossa classe, que são os métodos construtores, o construtor, os métodos getters e setters, e os outros métodos que venham ter alguma relação com o domínio. Se eu quisesse, ainda poderia colocar os métodos de acesso a dados separados desses outros métodos. Mas, no geral, para hoje, para esse momento do curso, para esse momento dessa série, o importante é a gente saber que nossos métodos eles podem ser, a princípio, desses 3 tipos. Então, dentro dos nossos métodos, só para a gente definir melhor, a gente tem construtores, getters e setters, e outros métodos, de forma bem resumida para a gente. Se a gente pegar a nossa IDE, a gente vai conseguir criar uma classe, basta que a gente clique no nosso projeto, ele vai ter lá o New, o Eclipse mostra para a gente, New Class, basta que a gente clique ali e ele vai abrir para você ali uma telinha onde você vai conseguir colocar o nome da sua classe, o pacote que você tiver, dependendo se você já tiver clicado no pacote, ele já preenche automático para você. Enfim, bem simples. Mas de toda forma, a gente vai mostrar na prática como é que se cria a classe, como cria um construtor, como cria os métodos getters e setters, para vocês que ainda não viram, tá bom? Então é isso, galera, partiu programar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar os pacotes para a gente colocar as nossas classes, especialmente nesse vídeo a gente vai criar a model, a classe produto. Então aqui a gente vai primeiramente criar o pacote model, a controller e o pacote da DAO, para que a gente possa colocar as nossas classes. Provavelmente, quando vocês fizerem o clone do Git, do projeto da Banana Bacana, vocês já tenham essas pastas, essa estrutura de pasta criada. Então, basta que vocês vão nessas pastas e coloquem as classes que vocês queiram. Mas, de toda forma, caso vocês queiram saber, nunca presenciaram, nunca viram como se faz, então a gente vem aqui, novo, package, coloca o nome do pacote que a gente quer, sempre respeitando a estrutura da pasta, banana.dal. Pronto, a gente vai ter criado aqui todas. E se a gente depois mostrar aqui, você vai ver que a gente tem os 3 aqui, mas conforme a gente for colocando as classes e atualizar o projeto, vai funcionar. Então agora a gente vem aqui, cria uma nova classe especificamente dentro desse pacote da banana, vamos colocar o nome de produto. Next, vocês vão ver que vai abrir aqui para a gente já
uma estrutura básica com o nome do pacote onde está essa classe e a própria classe aqui, Public Class Produto. Agora a gente precisa colocar aqui todos os atributos que a gente tem ou terá nessa classe produto. Vamos começar com ID produto, do tipo inteiro, para a gente poder identificar no nosso banco de dados. Depois a gente vai ver a estrutura do banco de dados que vai ser similar. Uma descrição do tipo string. Percebam que eu não coloquei acento nem cedilha para deixar mais simples, não tem nenhum problema também se colocar. Uma quantidade também do tipo inteiro. É um preço, double, com os valores fracionados, né? E vamos colocar aqui um private online e um booleano online para que a gente possa só informar se esse produto está disponível de forma online ou não. Simplesmente só para a gente poder trabalhar com boolean. Agora a gente vai criar aqui os construtores que a gente tem. Então a gente vai criar um construtor vazio, que é de padrão, que por padrão o Java já dá, mas se você colocar algum outro construtor, a gente precisa passar os valores específicos e colocar o padrão também, porque senão ele vai identificar que não tem um padrão, ele vai considerar só aquele construtor que você fez. Então aqui a gente vai colocar o produto, a descrição, a quantidade, o preço. Percebam que o mesmo tipo dos atributos e o online. Fizemos um construtor completo e aqui, para cada um desses atributos que a gente tiver ali em cima, diz.id produto, que a gente está referenciando esse nosso próprio atributo, a gente vai receber o parâmetro id produto que está vindo pela chamada do construtor. Faremos a mesma coisa para a descrição e para os demais, sempre se referindo ao this para falar dos nossos atributos e sem o this para falar dos nossos parâmetros que estão vindo ali pelo nosso construtor. Então percebam que o nome é igual, eu preciso dessa palavra reservada this para fazer essa alteração, essa diferenciação entre eles. Tá certo? Feito isso aqui, a gente fecha o nosso primeiro construtor. Agora temos dois construtores, um padrão, sem nada, que simplesmente vai criar um objeto, quando a gente faz a chamada criação do objeto, e um que a gente já pode setar os atributos de forma direta pelo parâmetro do construtor. Pode ser que a gente tenha necessidade de criar outros tipos de construtores, e aqui a gente pode construir quantos a gente quiser. Então a gente vai construir mais um tirando o ID, só que vamos construir de uma forma mais fácil, então a gente vai aqui no source, a gente vai ver que a gente tem aqui embaixo Generate a Constructor Using Fields. Então, basta que a gente escolha quais são os campos que a gente tem. A gente vai omitir o construtor, o call para o super, que a gente não está trabalhando com herança nem nada. E ele vai criar automaticamente para a gente uma forma mais rápida de a gente criar os nossos próprios construtores. Então, aqui a gente tem um sem o ID, um com o ID e um vazio padrão, para que a gente possa trabalhar uma forma mais dinâmica com os nossos construtores, se houver alguma necessidade da gente criar um deles ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente vai descobrir. Agora o que a gente precisa fazer é criar os métodos gets e os métodos sets, criar os getters e setters, que vão fazer o acesso aos nossos atributos. O método get ele é simples, você tem que dar um retorno do tipo int e usar a palavra get em cima do atributo que a gente quer. E o set a gente faz todos ambos públicos e a gente faz com void, porque não tem um tipo de retorno, e a gente precisa passar o parâmetro que a gente vai salvar dentro do nosso atributo. Então a gente vai ter um this.id produto, vai receber o id produto como está vindo como parâmetro, igual como a gente fez com nossos construtores. Então o que entrar no produto aqui vai passar para lá. Criamos nossos getters e setters. Assim como os construtores, a gente tem uma forma de criar automática também os nossos getters e setters. Basta ele insert, generate getters and setters, e aqui ele vai dizer quais são os campos que a gente ainda não criou, basta a gente marcar eles, ou ir ali no select all, generate, e ele vai criar todos para a gente aqui. Código organizadinho. Todos os construtores que a gente vai precisar, os métodos getters e setters e atributos, e a gente tem agora a nossa primeira classe do model.